Olá, internauta da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias desta quinta-feira, dia 30 de janeiro de 2025. E a gente apresenta para você a capa do jornal Folha de São Paulo. E a manchete de hoje da Folha é a reunião, a decisão de ontem do Copom. Banco Central confirma elevação da Selic para 13,25% ao ano na estreia de Gabriel Galípolo na presidência do banco. É a primeira reunião deste ano e sob nova direção. Diz assim o texto da manchete: o Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, cumpriu expectativas e elevou ontem a Selic de 12,25% para 13,25% ao ano. Em dezembro passado, o colegiado havia subido a taxa básica em 1 ponto percentual e prometido altas do mesmo patamar em janeiro e março deste ano. A decisão de ontem, por unanimidade, ocorreu na primeira reunião sob comando do novo presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, que foi indicado pelo presidente Lula. Em comunicado, o comitê citou a continuidade do cenário adverso para a convergência da inflação e reafirmou a intenção de promover nova alta na próxima reunião. E o Copom se reúne mensalmente. O atual ciclo de elevação dos juros começou em setembro passado. Após 4 altas consecutivas, acumula variação de 2,75 pontos. Nos Estados Unidos, o Fed, que é o Banco Federal de lá, manteve a taxa de juros entre 4,25% e 4,5% após 3 meses de cortes seguidos nos juros e pressão do novo presidente Donald Trump por mais redução dos juros. Por falar em Donald Trump, a Folha traz como chamada de capa, dizendo que a nova gestão dos Estados Unidos recua e revoga o congelamento de verba ao terceiro setor. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou atrás no bloqueio do financiamento para programas de assistência social, ONGs e entidades do terceiro setor do país. O recuo, o primeiro em medida considerada agressiva desde a posse do republicano, se deu após repercussão negativa entre diversos estados e democratas que não sabiam se repasses voltados à assistência básica e saúde seriam afetados. Ainda nos Estados Unidos, Folha de São Paulo traz uma matéria hoje dizendo que lá no ELWA tem 1,5 milhão de pessoas sob ordem de deportação e entre esses 1.500.000 imigrantes, 38 mil são brasileiros.
No caderno de turismo, a chamada de capa da Folha de São Paulo é para a festa afro-religiosa, afrodescendente, Casa de Iemanjá, na capital baiana, esta foto, dizendo que Salvador, capital da Bahia, se prepara para a festa de Iemanjá. Vai ser no próximo domingo. A celebração une o sagrado e o profano em um esquenta para o carnaval que este ano será realizado na primeira semana de março. Outra matéria na editoria de Cotidiano é mostrando que o professor da rede pública é finalista do Prêmio Nobel da Educação. Na área de política, a Folha de São Paulo traz, e outros jornais também, uma matéria, uma briga, um entreveiro que está havendo entre o PSD de Gilberto Kassab e o governo federal. Diz assim a chamada de capa da Folha sobre esse assunto. Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, chama Haddad, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de fraco e diz que o PT, Partido dos Trabalhadores, perderia se a eleição fosse hoje, a eleição presidencial de 2026. Segundo Kassab, se fosse hoje, o PT perderia. Diz assim o texto da chamada. Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, disse que Fernando Haddad, ministro da Fazenda, tem dificuldade para comandar. Abre aspas. Um ministro da Economia fraco é sempre um péssimo indicativo. Fecha aspas, afirmou Kassab. A declaração abalou a relação do governo com a legenda esta que comanda 3 ministérios no governo Lula. Planalto lançará novo modelo de empréstimo consignado para trabalhador que tem carteira assinada. O presidente Lula avisa a petistas que a deputada federal Gleice Hoffmann, presidente nacional do PT, será ministra da Secretaria-Geral na reforma. Ainda no governo Lula, outra crise que está havendo é no IBGE. Pois ontem o governo suspende a criação de uma fundação dentro do IBGE, essa fundação criada pelo atual presidente do Instituto, o Pochama. Diz assim, o Ministério do Planejamento, ao qual o IBGE é subordinado, e a ministra do Planejamento é Simone Tebet. Diz o texto, o Ministério do Planejamento anunciou ontem a suspensão do IBGE+, era o nome da fundação. A criação da Fundação de Direito Privado de apoio ao Instituto agravou crise entre o presidente do órgão, o Márcio Pochama, e servidores. Os funcionários dizem que a fundação, representa uma espécie de IBGE paralelo. Seu estatuto abre a possibilidade de captação de recursos privados. Essa
fundação teria a função de fazer pesquisas para entidades particulares e ser paga por esse trabalho. As universidades têm essas fundações que fazem esse tipo de trabalho e capta recursos na iniciativa privada. Agora, na cidade de São Paulo, matéria sobre o trânsito. Mortes crescem na Grande São Paulo após início de mototáxi. O número de mortes de motociclistas e passageiros de moto cresceu em 29 cidades da Grande São Paulo desde o ano de 2022. O período coincide com o início da oferta do serviço de mototáxi. As empresas Uber e 99 dizem que não se pode atribuir essa letalidade aos aplicativos de transportes por moto. Esta foto em destaque na capa da Folha de São Paulo é para ilustrar uma matéria que isso é na Índia. Na Índia, um tumulto em maior festival religioso do mundo deixa ao menos 39 mortos na Índia. E esta foto é uma fiel pula bloqueio na festa hindu em Prayagraj. O empurra-empurra começou quando a multidão se deparou com barreiras. E essa festa lá na Índia acontece em 12 anos. 400 mil pessoas vão participar dessa festa. E esse tumulto começou na hora que a multidão foi se banhar no rio. É um ritual que eles fazem para purificação, segundo eles, purificação dos pecados. Tinha barreiras e no empurra-empurra, 39 pessoas até agora foram mortas, pisoteadas. Caíram e foram pisoteadas. Ainda sobre a capital paulista, uma descoberta das investigações policiais descobre que a munição, as balas usadas para matar aquele empresário lá no aeroporto de Guarulhos, o empresário que foi delator do PCC, do primeiro comando da capital, as balas, a munição era da própria Polícia Militar de São Paulo. Agora vamos para a capa do jornal O Estado de São Paulo, desta quinta-feira, dia 30 de janeiro. A manchete escolhida de hoje é a seguinte, é no caderno de Economia e Negócios. Mais dinheiro na economia. Com popularidade em baixa, Lula planeja turbinar crédito consignado a trabalhador que tiver carteira assinada. A foto de destaque na capa do Estadão que ilustra essa matéria foi na cerimônia de ontem de lançamento deste empréstimo consignado para o trabalhador, e o Lula com um olhar vago entre duas pessoas se cumprimentando, e diz assim a legenda da foto: Lula no Planalto. Iniciativa para ampliar crédito consignado é anunciada após pesquisa
ter apontado queda na aprovação ao governo. Diz o texto da manchete: governo e bancos fizeram acordo para ampliar o acesso de trabalhadores do setor privado ao crédito consignado. A iniciativa é adotada na semana em que pesquisa do Instituto Quest mostrou queda na aprovação do presidente Lula. Pela primeira vez, ele tem índice de rejeição maior do que de aprovação. Para o consignado, a ideia é que os bancos tenham acesso aos dados das folhas de pagamento do setor privado sem passar pelos empregadores, o que eliminaria custos, simplificaria o processo e ampliaria o uso do FGTS como garantia para quem pegar o empréstimo consignado e não pagar. De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pelo menos 40 milhões de trabalhadores do setor privado poderão ter acesso ao empréstimo consignado. Para a FEBRABAN, que é a federação, a entidade que congrega os bancos, as instituições bancárias, a Federação dos Bancos, segundo ela, os empréstimos podem alcançar de 120 bilhões de reais a 130 bilhões. O triplo do que hoje é ofertado. O triplo porque o governo dá a garantia. Se o trabalhador não pagar, ele vai lá no FGTS do trabalhador e tira o dinheiro para pagar o banco. Sobre esse mesmo assunto, tem uma matéria correlata que dizendo o seguinte: governo quer teto para juro, bancos divergem. Para a FEBRABAN, que é a entidade que representa os bancos, limite para taxas na concessão de crédito restringiria a concorrência entre instituições e seria ruim para o trabalhador. Ao lado da manchete de hoje do Estadão, a chamada de capa é para a crise política entre o governo e o PSD. Diz assim a chamada de capa do Estadão: fogo meio amigo. Dono de 3 ministérios, Kassab diz que Lula não seria reeleito hoje para a presidência da República. Presidente nacional do PSD, diz o texto da chamada, elogiou o aliado, governador Tarcísio de Freitas, do Republicano, governador de São Paulo, com quem Kassab participa do seu secretariado. Kassab também criticou a economia sob o comando de Fernando Haddad e diz não vê nenhuma marca boa no atual governo do presidente Lula. Sobre a decisão de ontem do Copom, o Estadão traz uma chamadinha num caderno, uma chamadinha para o caderno de Economia e Negócios, dizendo assim: sob nova direção, em primeira reunião de Gabriel Galípolo, Banco Central segue roteiro e eleva juro para 13,25% ao ano. O Copom reforçou que sua avaliação de riscos para a inflação exige política monetária mais contracionista.
Crise no IBGE, um instituto paralelo. Governo, através da ministra de Planejamento, Simone Tebet, suspende a fundação criada pelo presidente do órgão, o Postman, que gerou crise no Instituto. A Fundação IBGE+, iniciativa do presidente do Instituto, desencadeou protestos de servidores contra a gestão do órgão. Ainda é chamada de capa do Estadão, no caderno C2, uma matéria com o escritor, com o imortal da Academia Brasileira de Letras, o Inácio de Loyola Brandão. Aos 88 anos, Loyola fala de seu legado nessa entrevista para o Estadão, fala dos projetos para o futuro, fala da neta que o inspira e prepara um novo romance. E esse romance é sobre literatura infantil. Na área de saúde, a chamada de capa do Estadão é para uma matéria que diz que o Brasil tem maior número de casos de Covid-19 em 10 meses. Na área internacional, guerra na inteligência artificial. Big Techs, como a OpenAI, que é de inteligência artificial dos Estados Unidos, entre elas essa OpenAI, as Big Techs estão sugerindo cópia de dados irregular pela Big Tech da China, a DeepSeek. Ainda na área internacional, nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump pretende usar Guantánamo para prender 30 mil imigrantes ilegais. E essa Guantánamo é uma prisão no território lá em Cuba, onde existe uma base da Marinha Americana. E lá hoje serve como prisão de militares. E Donald Trump mandou ampliar a prisão para abrigar 30 mil imigrantes. Também em outra decisão, o presidente americano revogou a proteção concedida por Joe Biden a 600 mil venezuelanos imigrantes que moram nos Estados Unidos. E por último, é chamada de capa no Estadão, é a crise no transporte coletivo lá na capital paulista. A prefeitura rompe com empresas de ônibus acusadas pelo Ministério Público de ligação com o PCC, com o primeiro comando da capital. Empresas como a Transrolf e Apbus, acusadas pelo Ministério Público, serão substituídas como concessionárias do serviço de transporte coletivo na capital. E nessas investigações, descobriram a ligação do ex-presidente da Câmara Municipal de São Paulo, que deixou o Leite, que deixou ano passado o cargo, vereador, ligação com essa empresa Transrolf, que tem ligação com os criminosos do PCC. Agora vamos para o Rio de Janeiro. Jornal O Globo
E o Globo, nesta quinta-feira, dia 30, traz como destaque de capa o professor da rede pública do Espírito Santo, é o Helder Guasti, é o único brasileiro entre os finalistas que disputam o Prêmio Nobel de Educação. A manchete é na área de economia. Estreia no Copom. Com Galípolo, Banco Central eleva juros em 1 ponto percentual e confirma nova alta. Na primeira reunião, sob o comando de Gabriel Galípolo, indicado que foi pelo presidente Lula para comandar o Banco Central, no final do ano passado, a indicação, o Comitê de Política Monetária, o Copom, confirmou as expectativas de aumentar em 1 ponto percentual a taxa de juros no país, agora em 13,25% ao ano. No comunicado sobre a decisão unânime, o Copom cita o cenário adverso da inflação no país, que fechou 2024 fora da meta fiscal e já sinaliza novo aumento de 1 ponto na Selic em março. Depois disso, a tendência será ditada pelo firme compromisso de convergência da inflação à meta fiscal estabelecida pelo governo, escreveu o Banco Central no recado ao empenho fiscal do governo. Nos Estados Unidos, o Banco Central de lá interrompeu a sequência de cortes nos juros e manteve o índice no intervalo entre 4,25% e 4,50%. A decisão foi criticada pelo presidente Donald Trump, que vinha cobrando nova redução na taxa de juros. E por falar em Donald Trump, é chamada também na capa do jornal Globo que o presidente dos Estados Unidos diz que vai enviar imigrantes ilegais para a prisão de Guantánamo. O presidente afirmou que dará ordem para mandar os piores criminosos ilegais do país para os 30 mil leitos da prisão que fica na base naval americana em Cuba, hoje usada como cárcere de terroristas após o 11 de setembro. 11 de setembro foi aquele ataque às Torres Gêmeas e que derrubaram um ataque de avião. Casa Branca ainda na área internacional. Casa Branca recua em congelamento de recursos para a área social. Após imbróglio judicial, o governo Trump desiste de suspender o pagamento de verbas sociais, o que teria impacto dentro e fora do país. Risco de deportação. Estudantes de atos anti-Israel terão vistos revogados. A crise no IBGE também é chamada de capa do jornal Globo. Governo suspende fundação do IBGE, pivô de crise no Instituto. Presidente do órgão, Márcio Pochaman, é alvo de críticas de servidores. Reunião com a ministra Simone Tebet, do Planejamento, selou essa decisão de suspender essa fundação. E essa decisão teve o aval do presidente Lula. Esta foto de destaque na capa do Globo é dizendo
da crise política que está havendo no Congo. E essas pessoas estão fugindo do país. Diz assim a chamada de capa: conflito leva 500 mil à fuga. 6 décadas após sua independência, a República Democrática do Congo ainda vive instabilidade civil e territorial. Rebeldes tomaram a maior cidade do leste do país, de onde 500 mil de pessoas tenta fugir. Aqui é o pessoal fugindo na foto, através do rio. A ONU nomeou ontem um general brasileiro para comandar as forças de paz na região. Ulisses Gomes é o nome do general que vai comandar as forças de paz. Sobre o mesmo assunto, quase uma coincidência, está sendo exibido nas telas dos cinemas, aqui no Brasil também, um filme chamado Trilha Sonora para um Golpe de Estado. E é justamente sobre os conflitos lá no Congo. História contada no Oscar estreia hoje. Indicado ao Oscar e, como eu disse, está em cartaz hoje nos cinemas brasileiros, o filme Trilha Sonora para um Golpe de Estado narra a derrubada e assassinato do primeiro chefe de governo da República Democrática do Congo após sua independência da Bélgica. Era uma colônia da Bélgica. E isso foi em 1960, é onde passa essa história, e os protestos liderados por artistas negros americanos em meio à Guerra Fria. E aqui uma foto em preto e branco de uma das cenas do filme. A violência e o jazz. Cena do filme Trilha Sonora para um Golpe de Estado, que costura história e música. Aqui no Brasil, governo Lula quer novo empréstimo consignado para trabalhador do setor privado. A proposta integra bancos à plataforma digital e social para trabalhadores compararem condições de crédito oferecidas pelas instituições bancárias. Na área do meio ambiente, Mata Atlântica tem desmate em queda e fogo em alta. Do total de perda de vegetação do bioma de janeiro a outubro do ano passado, 3/4 foram causados por incêndios. Violência no Rio de Janeiro. Episódios realçam violência sem controle no Rio. Cidade da polícia sem luz, por furto de cabos, barricada irremovível e novo negócio do tráfico expõe revés. Na área de comportamento / saúde, ou saúde / comportamento, o Jornal o Globo traz a matéria hoje falando sobre o sono. O que é verdade e o que não passa de mito sobre o sono. Diz o texto da chamada: a pessoa pode se habituar a dormir menos sem efeito negativo a longo prazo? O sono pode ser cumulativo, podendo-se compensar o déficit no fim de semana? Dormir em excesso faz bem? Especialistas
ouvidos pelo jornal Globo esclarecem essas e outras dúvidas. Outra chamada de capa do jornal Globo é o início da proibição, é sobre o início da proibição do aparelho de telefone celular nas escolas. Susto e bom humor. Inédito alerta extremo pelo celular. Emitido pela primeira vez pela Defesa Civil para alertar sobre chuvas, aviso sonoro e de texto via celular assustou os cariocas. Agora vamos para a capa do Correio Brasiliense, jornal de Brasília, Distrito Federal. E no alto da capa, a chamada é para o podcast CB Poder. O SUS avança no acesso digital. SUS é o Sistema Único de Saúde. Secretária de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde, Ana Estela Haddad, detalhou ao Correio Brasiliense a expansão dos serviços por aplicativo. Segundo ela, as inovações do programa Meu SUS Digital vai ampliar o atendimento ao usuário. Hoje, o Correio Brasiliense informa aqui que vai realizar um debate sobre prevenção e combate à dengue lá em Brasília. Polícia Federal fará novo concurso para contratar 2.000 servidores. A manchete do jornal é sobre o empréstimo consignado para trabalhador com carteira assinada. Planalto promete facilitar consignado a trabalhador pelo regime CLT. Numa tentativa de expandir os empréstimos com desconto em folha de pagamento e, consequentemente, oferecer melhores taxas de juros a trabalhadores da iniciativa privada, o governo Lula vai elaborar uma legislação de acesso a informações do regime da Consolidação das Leis do Trabalho, que é a CLT. Após reunião com grandes bancos, o presidente Lula e a equipe econômica decidiram propor as mudanças que serão enviadas ao Congresso Nacional por projeto de lei ou por medida provisória. O objetivo é que as instituições financeiras usem dados do e-social para avaliar os pedidos de consignado. Depois, depósitos do FGTS, por exemplo, seriam prova garantia da capacidade de pagamento. Abre aspas. Você está elevando os funcionários privados à mesma categoria que um funcionário público, que um aposentado do INSS tem hoje. O que estamos viabilizando é um mecanismo de democratização do crédito barato, que hoje está circunscrito a essas duas categorias. Fecha aspas, disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na solenidade de ontem no Palácio do Planalto. E as duas categorias que hoje têm acesso ao empréstimo consignado são os funcionários públicos e os aposentados do INSS. Na área de economia, Banco Central com Galípolo eleva juro a 13,25%. Reunião do Copom aumentou em 1 ponto percentual a Selic, que é a taxa básica da economia, passou de 12,25% para 13,25% ao ano. Comandada por Gabriel Galípolo, indicado por Lula, a diretoria do Banco Central tomou a decisão por unanimidade dos 9 membros.
Nos Estados Unidos, o Banco Central de lá manteve os juros do país inalterados, entre 4,25% e 4,50%. Estados Unidos, Trump quer enviar imigrantes à prisão de Guantánamo. O presidente republicano anunciou que dobrará a capacidade da famigerada prisão militar em Cuba para receber 30 mil estrangeiros que vivem ilegais no país. Abre aspas. Alguns são tão maus que nem mesmo confiamos nos países de origem para mantê-los, declarou Donald Trump. Então, esses 30 mil imigrantes, ele não vai deportar, vai ficar trancafiado em Guantánamo, lá na base da Marinha Americana em Cuba. Vou repetir a frase do presidente. Alguns são tão maus que nem mesmo confiamos nos países de origem para mantê-los. Roberto Kennedy Jr. sofre ataques durante sabatina no Congresso Nacional norte-americano. Ele que vai fazer parte da equipe de Donald Trump. Esta foto de destaque na capa do Correio é para ilustrar os ventos fortes e as chuvas em Brasília. Chuva forte derruba árvores. Um temporal com trovoada no início da tarde de ontem, quarta-feira, provocou a queda de ao menos 6 árvores. Na quadra 15 do Lago Sul, uma delas rompeu a fiação elétrica ao cair. No Recanto das Emas, que é uma cidade satélite de Brasília, postes de energia caíram e obstruíram a via na quadra 206. O caderno Direito e Justiça desta quinta-feira, do Correio Brasiliense, traz uma matéria falando sobre a polêmica das deportações dos Estados Unidos. Voo com brasileiros algemados, enviados pelo governo do Iséua ao Brasil, abriu a discussão sobre o tratamento a essas pessoas e sobre a soberania dos países. Merecido descanso é o título dessa chamada de capa, com esses militares conduzindo esses cães. Uma solenidade no batalhão da Guarda Presidencial marcou a despedida de 24 cães policiais que se aposentaram após anos de serviço à comunidade. Na área de cultura, Cinemateca é a grande luta de Vladimir. Festa em Brasília. Governador Ibanez Rocha, do MDB, anunciou ontem que o aniversário de 65 anos de fundação de Brasília terá 3 dias de festa, 3 dias de celebração. E os eventos serão nos dias 19, 20 e 21 de abril próximo. Futuro do Panamá. A enviada especial do Correio Brasiliense, Rosana Reisel, acompanha os debates do Fórum Econômico América Latina e Caribe, lá no Panamá. Agora vamos para a capa do jornal cearense O Povo. A manchete do Povo é sobre o assunto do dia na área econômica. Gestão Galípolo. Banco Central eleva juros para 13,25% e sinaliza nova alta.
Na primeira reunião sob a gestão do novo presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, indicado pelo presidente Lula, o Comitê de Política Monetária Copom decidiu elevar a Selic por unanimidade dos 9 membros do Copom. O Banco Central dos Estados Unidos também ontem, manteve juros entre 4,25% e 4,50%. E por falar em juros altos, esta foto aqui na vertical de sementes de café é para ilustrar uma matéria sobre a alta do preço do café. O valor do café quase dobra nos supermercados de Fortaleza. Esta foto é para ilustrar uma matéria sobre o nível dos açudes no Ceará. E a matéria diz que o armazenamento de água nos açudes do Ceará chega a 44%. O 9º melhor nível desde o ano de 2003. Ainda chamada de capa no jornal O Povo, na editoria de cidades, multa para descarte irregular de lixo em Fortaleza chega a R$ 48 mil. Caderno Vida e Arte, confira a programação do ciclo carnavalesco para o fim de semana aqui em Fortaleza. Na área de política, a delação do tenente-coronel Mauro Cid, delação esta que veio a público através do jornalista Hélio Gaspari no último fim de semana. Essa delação expõe o papel de 2 generais cearenses em trama golpista. Nas páginas internas nós vamos ver que um é da ala moderada e a outra era da área mais radical. Mas os dois participavam das reuniões com o presidente Bolsonaro para planejar um possível golpe de Estado. No final de 2022, quando a população brasileira foi às urnas e elegeu Lula e Geraldo Alckmin para comandar a presidência da República. Na área de esporte, a chamada de capa do jornal O Povo é sobre o jogo de ontem. O time do Ceará vence o time do Iguatu com 1-0, com golaço e segue 100% no campeonato cearense. Agora vamos para o jornal Valor Econômico. As chamadas no alto da capa dizem: primeiro, escalada dos preços. Inércia deve ganhar peso na inflação de serviços em 2025, diz o economista Bruno Yamazumi, da empresa LCA. Área de gestão. Número recorde de CEOs, de diretores-presidentes, deixa o cargo sob a pressão dos investidores ativistas em 2024. Indústria. Setor de bens de capital registra queda de receita pelo 3º ano consecutivo, diz José Veloso. A manchete do Valor Econômico não poderia ser outra. Banco Central aumenta Selic para 13,25% na primeira reunião com Gabriel Galípolo no comando. Copom sinaliza uma nova alta de 1 ponto percentual em seu próximo encontro. O Banco Central norte-americano mantém os juros nos Estados Unidos na faixa
de 4,25% e 4,50%. Governo brasileiro vai corrigir valor de operações levadas ao CAD. E o CAD é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Na área internacional, chamada de capa, é dizendo que Donald Trump recua de medida para frear fundo social. Neoenergia negocia venda de hidrelétrica. E essa hidrelétrica fica no Baixo Iguaçu, no Paraná. O ativo da empresa é avaliado em entre 1 bilhão e 1 bilhão e 200 milhões de reais. A Microsoft acusa a Big Tech chinesa DeepSeek, de inteligência artificial, de furtar dados da empresa americana OpenAI. Após embate interno e crise no IBGE, a fundação chamada IBGE+, é suspensa por decisão do Ministério do Planejamento. E bancos terão acesso aos dados do e-social para ampliar o empréstimo consignado e agora emprestar dinheiro para o trabalhador da iniciativa privada com carteira assinada e o governo dando como garantia o FGTS. A gente apresentou agora para os senhores e as senhoras as capas dos principais jornais do país e aqui do jornal Cearense O Povo. Derrotas de Lula no Congresso expõem coalizão frágil. Esse, Edson, é o título de um dos editoriais do jornal Folha de São Paulo, desta quinta-feira, 30 de janeiro. E continua o editorial. Levantamento da Folha de São Paulo mostra que o petista teve recorde de medidas provisórias não aprovadas e elevado número de vetos derrubados. Governo paga o preço alto por privilegiar partido em detrimento de forças ao centro. Segundo editorial, a inteligência artificial da ditadura chinesa, com inovação que reduz custos, a Big Tech DeepSeek, que não exibe informações que desagradem ao regime do presidente chinês Xi Jinping, agita as bolsas de valores. A chance de incremento da tecnologia a partir da livre competição no mercado. Nas páginas de política da Folha de São Paulo, a primeira matéria é sobre relação do governo Lula com o PSD e estremece em meio à reforma que levará a deputada federal Gleice Hoffmann a um ministério. Críticas de Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, a Fernando Haddad, são recebidas como prova de que não há garantia de apoio à possível reeleição do presidente Lula nas eleições de 2026. E nessas declarações do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, ele chamou Fernando Haddad de fraco. Tem uma entrevista aqui de página inteira com o ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha. E ele disse nessa entrevista à Folha de São Paulo que não existe bala de prata para resolver
a queda na aprovação do governo Lula. Ministro das Relações Institucionais diz que pesquisas mostram o que o presidente já cobrava do governo e aposta em aprovação de projetos essenciais para a correção de rumos da economia com a reforma do imposto de renda pela Receita Federal. Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara Federal, cassado, usava o atual deputado federal Hugo Mota, lá do Republicanos da Paraíba, em ações combinadas, indicam mensagens trocadas entre os dois. E as conversas reveladas agora pela matéria exclusiva da Folha de São Paulo, as conversas fazem parte de inquérito da época da Lava Jato. O deputado Hugo Mota não quis comentar para a Folha de São Paulo a descoberta dessas trocas de mensagens entre ele, Hugo Mota, e o ex-deputado federal Eduardo Cunha, do Rio de Janeiro. E nesse print, nesse facsímile de uma mensagem por e-mail, diz assim: posso mandar para o Hugo Mota assinar? Requerimento de informações, número tal de 2012. A assessoria de Cunha pergunta se pode enviar requerimento para Hugo Mota assinar em 2012. Diz assim o inquérito da Polícia Federal. Hugo Mota recebe e-mail com minuta de requerimento contendo seu nome como autor, enviado por assessora de Eduardo Cunha. Polícia Federal em relatório sobre troca de mensagens entre Hugo Mota e Eduardo Cunha. E por que, justamente agora, faltando 2 dias para a eleição da mesa diretora da Câmara Federal, que será no sábado, e também da Câmara do Senado? É porque Hugo Mota é um favorito para ser eleito presidente da Câmara Federal. Ele que é ele é do Republicanos lá da Paraíba, ele é filho da cidade de Patos, na Paraíba, e é apadrinhado para ser novo presidente da Câmara Federal pelo atual presidente Arthur Lira, que é do PP de Alagoas, aqui também do Nordeste. E essa é uma matéria exclusiva publicada hoje pela Folha de São Paulo. Essa relação entre Hugo Mota e Eduardo Cunha. Vou ler aqui só o primeiro parágrafo da matéria. Episódios descritos em investigações da Polícia Federal reforçaram os indícios de atuação combinada no Congresso entre o atual favorito para comandar a Câmara dos Deputados, o Hugo Mota, e o antigo presidente da Casa, Eduardo Cunha. Diálogos analisados pela polícia indicam que Hugo, hoje no Republicanos da Paraíba, agia no Congresso a favor do antigo aliado, de modo que omitia o verdadeiro interessado nas demandas. As mensagens foram anexadas em inquérito nos anos da Operação Lava Jato, que prendeu e condenou Eduardo Cunha por corrupção. As sentenças foram anuladas posteriormente e ele sempre negou as irregularidades. Na época, os 2 congressistas eram filiados ao PMDB, que hoje é chamado de MDB. Uma das mensagens foi reproduzida com denúncia de 2017 contra o então presidente Michel Temer, Cunha e outros MDBistas.
Procurado via assessoria, Hugo disse que não iria comentar sobre as menções nas investigações. Abre aspas. Vou pôr uma emenda para você assinar e do veto de 561, dizia mensagem de Cunha a Hugo sobre uma medida provisória. O diálogo ocorreu em agosto de 2012, quando Hugo ainda estava em seu primeiro mandato na Câmara Federal e Eduardo Cunha era uma das principais lideranças do MDB. Ainda sobre a mesma personagem, Eduardo Cunha, a Folha traz uma matéria que, depois de passar por São Paulo, Hugo Mota esteve ontem no Rio de Janeiro, pedindo votos para ser presidente da Câmara Federal. E diz, candidato à presidência da Câmara atrai o governador Cláudio Castro, que é inimigo do prefeito Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, e atrai também petistas, deputados petistas, nesta reunião do Rio de Janeiro. Diz assim o texto, em mais um passo para pavimentar o caminho para sua eleição à presidência da Câmara dos Deputados, o deputado federal Hugo Mota participou ontem de encontro com lideranças políticas do Rio de Janeiro, incluindo o governador Cláudio Castro, o prefeito Eduardo Paes, petistas e bolsonaristas. O jantar foi um jantar numa churrascaria com vista para o Pão de Açúcar, na zona sul do Rio de Janeiro, uniu nomes da esquerda à direita, representantes de pelo menos 13 partidos, como o PSD, o PT, o PSB, Republicanos e União Brasil, estiveram presentes neste jantar. E na foto, Hugo Mota de pé, esse aqui de pé, fala às autoridades do Rio de Janeiro, pedindo voto para ele ser eleito no próximo sábado, presidente da Câmara Federal. Outra matéria na área de política da Folha de São Paulo, dizendo que 6 figurantes mantêm sombra de Severino em disputa no Congresso. Essa matéria é uma matéria sobre os azarões, ele chama de azarões, para nas disputas pelas presidências da Câmara e do Senado. Chama de azarão porque são candidatos que não têm voto. Como vocês viram na matéria anterior, Hugo Mota deverá ser eleito presidente da Câmara Federal. E no Senado Federal deverá ser eleito o senador Davi Alcolumbre. Esse sim tem articulação, tem voto. Hugo Mota está visitando as capitais, esteve em São Paulo, ontem esteve no Rio de Janeiro. E tem alguns que jogam o seu nome como candidato a presidente, mas apenas para constar. E aqui a Folha fez uma matéria com eles, chamada Os Azarões. Olha aqui, momentos marcantes dos azarões nas eleições de Câmara e Senado. Em 2025, ele cita candidato azarão José Genuíno, que é cearense, na época era deputado federal, cearense aqui de Quixaramubim. Em 2005, tivemos aí vários azarões, Severino Cavalcante e Jair Bolsonaro foi 4 vezes candidato à presidência da Câmara, mas tinha pouco voto. E teve até um ano que ele zerou, não teve voto nenhum dele. Ele foi 1, 2, 3, 4 vezes candidato. O Chico Alencar também foi candidato a azarão,
ele que é do pessoal do Rio de Janeiro. Randolfo Rodrigues também foi candidato a azarão, teve 70 votos. Jair Bolsonaro, em 2005, tá aqui, o ano de 2005, teve 2 eleições para o comando da Câmara, devido à renúncia de Severino Cavalcante. Bolsonaro se lançou de novo e conseguiu um feito inédito, de não ter nem mesmo o voto dele, foi 0. Na primeira eleição, ele teve 2 votos, na segunda 0, na terceira tentativa 9 votos. O Genuíno teve ainda 85 votos dos 513 parlamentares. O Severino Cavalcante, na primeira votação, teve 124 votos e na segunda 300 votos dos 513. Randolfo Rodrigues teve 8 votos. E a quarta tentativa de Jair Bolsonaro ser presidente da Câmara Federal foi em 2017. Quarta e última tentativa frustrada de virar presidente da Câmara Federal. No ano seguinte, ele seria eleito presidente da República. E em 2017, tirou 4 votos para a presidência da Câmara Federal. Fernando Collor, em 2019, tirou 3 votos para presidir o Senado. E a segunda matéria, também correlata com essa, é dizendo que 6 figurantes mantêm sombra de Severino Cavalcante em disputa no Senado. E um desses azarões, citados aqui pela Folha de São Paulo, é o nosso senador cearense, representante do Ceará no Senado, é o Eduardo Girão, que, juntamente com o astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, com Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, e Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, prometem disputar a presidência do Senado com o favorito. E o favorito, Davi Alcolumbre, nem ainda oficializou, registrou a candidatura dele. Vai registrar na véspera. Mas esses 4 já sinalizaram, já deram entrada com o pedido para disputar a presidência do Senado no próximo sábado, depois de amanhã. Outra matéria na área de política da Folha de São Paulo, desta quinta-feira, 30 de janeiro. Conselho recomenda declarar indignos os militares acusados pela morte do deputado federal do Rio de Janeiro, Rubens Paiva, no início dos anos 70. Recomendação ao Ministério da Defesa é parte de relatório aprovado pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos após reabertura do caso. E essa reabertura do caso veio à tona por conta do filme Ainda Estou Aqui, que conta a história de Eunice Paiva, a viúva de Rubens Paiva, à procura do corpo do marido, que até hoje não apareceu. Ele foi morto na ditadura militar e esse corpo e de outros 413 sumiram, não foram encontrados. Defesa, os advogados de Mauro Cid, tenente-coronel, ex-ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro, pede ao Supremo Tribunal Federal investigação, pede que o Supremo autorize uma autorização pela Polícia Federal sobre o vazamento da primeira delação premiada de Mauro Cid. E essa delação foi de agosto de 2023. E o vazamento se deu com a publicação feita pelo jornalista Hélio Gaspari no último fim de semana. No Rio de Janeiro,
o Tribunal Regional Eleitoral do Estado julga cassação de mandato do governador do Rio, Cláudio Castro. Procuradoria, Ministério Público aponta gastos irregulares na campanha. O governador, claro, nega ilegalidade. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro julga nesta quinta-feira, hoje, 30, o pedido de cassação do governador Cláudio Castro, ele que é do PL, e do vice dele, Tiago Pamplona, do MDB, em razão de um suposto gasto eleitoral irregular na campanha de 2022. Cláudio Castro nega qualquer irregularidade. Já a Procuradoria Regional Eleitoral diz que as contas eleitorais da chapa vitoriosa não comprovaram a destinação de 10 milhões de reais dos 17,8 milhões gastos com dinheiro do fundo eleitoral. Dos 17,8 milhões, 10 milhões não foram comprovados. Gastado com quê? Essa é a principal denúncia do Ministério Público Eleitoral, pedindo a cassação do mandato do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. E o julgamento é hoje. Caso Folha estreia com novo curso administrado pela lenda do triatlo mundial, com dicas para esportistas. A triatleta Fernanda Keller participa de gravação de seu curso na Casa Folha, mais um produto aí do grupo Folha de São Paulo. A primeira matéria da editoria de mercado é a manchete do jornal. Banco Central repete alta de 1 ponto e eleva a Selic a 13,25% ao ano na estreia da gestão de Gabriel Galípolo na presidência do Banco Central. O Banco Central norte-americano, o FED, interrompe sequência de queda nos juros, apesar de pressões do novo presidente Donald Trump. Taxa se mantém entre 4,25% a 4,50% após 3 cortes, e o presidente Donald Trump critica essa decisão e diz que a autoridade monetária faz péssimo trabalho para os Estados Unidos. E lá, o Banco Central é independente do governo. Governo brasileiro lançará empréstimo consignado para o trabalhador de carteira assinada de CLT, regime contratado pelo regime de CLT. Esse empréstimo consignado é hoje acessível para servidor público e para aposentado do INSS, e agora vai ser estendido para o trabalhador com carteira assinada na iniciativa privada. Mas o governo dando garantia, se o trabalhador não pagar, o fundo, o FGTS, paga. Banqueiros pedem que produto não tenha teto de juros e acenam com aumento de 80 bilhões de reais disponibilizados para emprestar. 3 vezes mais do que é praticado hoje. Segunda matéria na editoria de mercado. Juro preocupa governo na elaboração do próximo Plano Safra, parte da estratégia para segurar os preços dos alimentos para os brasileiros. Kassab chama Fernando Haddad de ministro fraco e diz que PT perderia se as eleições para presidente da República fossem hoje. E a eleição será no próximo ano, de 2026. Vai ter eleição para presidente da República,
para governador, para 2 vagas de Senado, cada estado vai escolher dois senadores, para deputado estadual e para deputado federal. E quando o Kassab chama o Fernando Haddad de fraco e diz que o PT não ganharia as eleições se fossem hoje, ele aproveita para elogiar o Kassab, para elogiar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E Kassab diz que o governo federal tem cometido erros na condução da política econômica e sem dar passos para corrigi-los. Governo federal suspende fundação do IBGE, que desatou uma crise interna no Instituto na gestão do presidente Postman. Em protesto de servidores contra o presidente começaram em setembro do ano passado, após anúncio dessa fundação chamada IBGE+, a iniciativa que abria margem para a captação de recursos privados. Empresas privadas poderiam contratar o IBGE para fazer pesquisas, levantamentos, e o IBGE seria pago por esse serviço. E essa iniciativa causou revolta entre os servidores do órgão, entre os servidores ativos e inativos e aposentados. Um ex-presidente do IBGE deu entrevista criticando essa iniciativa e chamando essa fundação de IBGE Paralelo. Essa decisão do governo de suspender essa fundação baixa a temperatura dentro do órgão, mas não deve encerrar a turbulência, porque os servidores pedem a cabeça, querem que o Márcio Postman seja demitido. E quem nomeou o Postman não foi nenhum partido, foi o próprio presidente Lula. Ele é uma indicação pessoal do presidente Lula para o Márcio Postman conduzir o IBGE. Petrobras diz a conselheiros que política de preço é cumprida, apesar de defasagens. Entenda o que torna a inteligência artificial chinesa que abalou os mercados financeiros. A empresa Big Tech OpenAI, que é dos Estados Unidos, diz ter evidências de que a empresa chinesa DeepSeek copiou seus modelos de inteligência artificial. O Brasil é o maior mercado da Heineken no mundo em volume. Maurício Quadrado, ex-master, compra o Banco Digimais. E o Banco Digimais é do bispo Edir Macedo, dono da Igreja Universal do Reino de Deus, dono de rede de televisão e de outros veículos de comunicação. E era dono desse banco, Digimais. O empresário Maurício Quadrado, diz o texto desta matéria, formalizou ontem a compra do banco Digimais, o antigo banco Renner, controlado pela BA Empreendimentos e Participações do bispo Edir Macedo. Com a aquisição submetida à aprovação pelo Banco Central, o Maurício Quadrado vai injetar 800 milhões de reais na capitalização da instituição, que acumulará
2 bilhões de reais de patrimônio líquido. Ele vendeu no ano passado sua participação no Banco Master, uma fatia de 20% a 30% do negócio, visando montar seu próprio banco de investimentos. E o Digimais, banco do Edir Macedo, tem cerca de 100 mil clientes e 9,1 bilhões de ativos, 9,1 bilhões de reais de ativos, com operações concentradas em crédito consignado, emprestar dinheiro para servidor público e para aposentado, e agora para trabalhador de carteira assinada, e financiamento de veículos. Quem quer comprar veículos são as duas maiores carteiras do Banco do Bispo Edir Macedo. A transação, diz nota, marca a diversificação do portfólio de serviços do conglomerado Blue Bank, Banca Azul, que inclui corretora, gestora, em processo de aprovação pelo Banco Central do Brasil. A companhia aérea Azul conclui reestruturação e elimina 11 bilhões de reais em dívidas. Pagou essa parte da dívida. E a Azul está querendo fazer uma fusão com a Gol para captar mais dinheiro emprestado, pedir dinheiro emprestado a instituições estrangeiras. E essa fusão está em análise pelas autoridades econômicas brasileiras. Concessionária e BNDES fazem acordo de 6,4 bilhões de reais para rodovias no Paraná. Biorefinarias em Alagoas terão 1 bilhão e 500 milhões de reais para etanol neutro em carbono. E esse dinheiro também vem de empréstimo do BNDES. Vida pública. Governo anuncia concurso para Polícia Federal com 2.000 vagas até o próximo ano de 2026. Na editoria de Mundo, a primeira matéria é dizendo que, em primeiro recuo, o Donald Trump revoga o decreto dele mesmo que congelava repasse de recursos para ONGs, organizações não governamentais. Decisão ocorre após repercussão negativa e ordem da Justiça que havia suspendido o bloqueio. Casa Branca também anuncia exceções em atos sobre programas estrangeiros. Donald Trump, na mesma capa, diz que quer ampliar a prisão de Guantánamo para receber imigrantes ilegais. E a Guantánamo tem vaga para 30 mil presos. E esses imigrantes, Donald Trump diz numa frase que eles são tão ruins que ele não confia em enviar essas pessoas para seus países de origem. Ele prefere mantê-los presos na base naval de Guantánamo, que fica em Cuba, mas lá é uma base da Marinha Americana. Estados Unidos tem 1.500.000 imigrantes sob ordem de deportação. Ao menos desse total, ao menos 38 mil são brasileiros. Documento do Serviço de Imigração lista apenas imigrantes que não estão presos e com casos já analisados pela Justiça americana.
Isolamento da extrema-direita cai na Alemanha em votação histórica. Página, aqui uma foto, na última página do caderno Mundo da Folha de São Paulo, mostrando aqui o tumulto que ocorreu neste maior festival religioso do mundo na Índia. E lá no tumulto, 39 pessoas morreram pisoteadas. Pelo menos 39 pessoas morreram pisoteadas ontem em Prayagraj, cidade do norte da Índia, onde acontece a peregrinação hindu, conhecida como o maior festival religioso do mundo e que, segundo estimativas, deve atrair, nesse período desse festival religioso, deve atrair 400 milhões de fiéis até o fim, até amanhã, sexta-feira. O tumulto aconteceu pouco depois das 2 horas da tarde, lá no horário local, 18 horas em Brasília, quando os fiéis se dirigiam para a margem dos rios Ganges e Yamuna, que os hindus consideram sagrados. Ao se deparar com caminhos bloqueados, a multidão começou empurra-empurra, resultando em várias pessoas sendo esmagadas. Na matéria, no caderno cotidiano da Folha de São Paulo, a primeira matéria dizendo que morte de motociclistas aumentou em 29 cidades da Grande São Paulo, da região metropolitana de São Paulo, desde o início dos apps de carona. Não é app de carona, é o transporte por aplicativo, que é cobrado. Carona aqui no Ceará, a gente diz a carona que não é cobrada. Lá é cobrada a corrida, tanto o 99 como para a empresa Uber, é a Uber Moto. Ocupantes de motos responderam a 46% dos óbitos no trânsito na região da Grande São Paulo no ano passado, proporção que era de 38% em 2019. Uber, as empresas Uber e 99 afirmam que não se pode atribuir a elas a letalidade, ao uso do serviço de transporte por aplicativo. E está aqui o gráfico que a Folha traz. 2019, 2020, 2021, 22, 23, 24. Em 24, 2.060 mortes. O prefeito Ricardo Nunes nomeia aliados de vereadores como subprefeitos para ampliar sua base de apoio na Câmara Municipal. Dirigentes das prefeiturinhas de Pinheiros, Vila Mariana e Penha foram indicados por membros do Legislativo Municipal. São Paulo tem 32 subprefeituras. Aqui a gente não chama subprefeituras, chama de aqui em Fortaleza, estou falando. Aqui a gente chama de secretarias executivas, secretarias regionais executivas. São 12 aqui em Fortaleza. Lá em São Paulo são 32. E em troca de voto na Câmara Municipal, o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, está nomeando para essas subprefeituras pessoas indicadas pelos vereadores, em troca do voto dele para aprovar as matérias de interesse do Poder Executivo. Subprefeito de São Paulo, recém-nomeados, no Ipiranga, São Miguel,
Pinheiros, Vila Mariana e Penha. E o prefeito Ricardo Nunes apontando aqui para o alto. Outra matéria no Caderno Cotidiano. Brasileiro finalista do Prêmio Nobel da Educação sonha com mais que o mínimo na rede pública. Professor de Educação Infantil no interior do Espírito Santo, o Helder Guasti, ele tem 37 anos, é o único do país a concorrer ao prêmio neste ano de 2025. Então aqui é a foto dele, o professor Helder Guasti, durante contação de histórias lá em João Neiva, no Espírito Santo. A munição, as balas que mataram o empresário delator do PCC no ataque lá no estacionamento do aeroporto de Guarulhos, foi comprada pela Polícia Militar de São Paulo, diz a apuração da polícia. Polícia Civil encontrou lote de compra de balas de fuzil após perícia identificar códigos de rastreamento. O empresário havia fechado acordo de delação premiada com o Ministério Público para entregar o sistema de atuação do PCC em tráfico de drogas, compra de imóveis e outros, transporte coletivo e outros negócios que o primeiro comando da capital exerce, negocia lá em São Paulo. A Prefeitura de São Paulo diz que vai trocar empresas de ônibus suspeitas de ligação com a facção. E 2 empresas vão ser trocadas, a Transrolf e a Upbus. Segundo o Ministério Público, essas 2 empresas são de integrantes da facção criminosa. É por isso que chama crime organizado. É por conta, não é uma organização dentro da lei, é fora da lei, porque negocia tráfico de armas e tráfico de drogas, venda de cocaína, maconha, crack e outras substâncias ilegais. Polícia Militar de São Paulo prende grupo suspeito de assaltar ciclistas no Parque Bruno Covas. Página de saúde da Folha. Estresse pós-traumático desafia 1 em cada 4 atingidos por enchentes no Rio Grande do Sul. E a capa do Caderno de Esportes é uma matéria sobre futebol, dizendo que o jogador Neymar retorna para o time do Santos em reconstrução após queda para a 2ª divisão. Torcedor alvinegro, que se habituou a celebrar títulos com o craque, vem de anos difíceis, com crises na gestão e campanhas medianas do time do Santos. Inclusive, o Santos ontem perdeu. Agora vamos para as páginas internas do jornal O Estado de São Paulo. E a primeira nota da coluna do Estadão diz o seguinte: o governador Ratinho Júnior falta a evento de Lula e aumenta o mal-estar do governo federal com o PSD de Kassab. E o Ratinho Júnior é filiado ao PSD. Diz a nota: a ausência do governador do Paraná, Ratinho Júnior, filho do apresentador de televisão, o Ratinho, no evento ontem no Palácio do Planalto, causou mal-estar e ampliou a desconfiança de aliados do presidente Lula com o PSD de Gilberto Kassab. O ato lá no Palácio do Planalto foi para anunciar 6,4 bilhões de reais de financiamentos do BNDES para obras em rodovias privatizadas
do estado do Paraná, cujo governador é o Ratinho Júnior. Presidente do Banco de Fomento, Aloysio Mercadante, presidente do BNDES, reclamou de, abre aspas, governadores prisioneiros da polarização, fecha aspas. A polarização aí entre bolsonaristas e petistas. Em mais uma ocasião, o Gilberto Kassab já disse que se o PSD tiver candidato próprio à presidência da República em 2026, próximo ano, seu escolhido será o governador paranaense Ratinho Júnior. Além disso, Gilberto Kassab deixa claro que está com os dois pés no projeto político do governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo, potencial adversário de Lula. O governador do Paraná negou qualquer motivação política para faltar à cerimônia. Por meio da assessoria, o Ratinho Júnior alegou que foi convidado de última hora, pouco mais de 24 horas antes do evento, lá em Brasília. Ressaltou que já tinha compromisso marcado com representante das empresas Amazon e Audi. Disse a nota enviada pela assessoria do governador para a coluna do Estadão. Abre aspas, o governo estadual trabalha em conjunto com a União Federal para acelerar os investimentos do maior pacote de concessões rodoviárias do país. É a resposta do governador para a ausência dele nesse evento de liberação de 6,4 bilhões de reais para rodovias privatizadas no estado do Paraná. Outra nota da coluna do Estadão. Certos de que Davi Alcolumbre, o senador Davi Alcolumbre, do União Brasil, será eleito para presidir o Senado no próximo sábado, seus pares já preparam a comemoração. O esquenta será chamado costelão, oferecido pelo senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, na sexta-feira. Fosse um churrascão. Já estavam dando como certa a eleição de Davi Alcolumbre, novamente presidente do Senado Federal. O aumento da taxa Selic, anunciado ontem pelo Copom, já estava precificado pelo governo e pelo PT. Mesmo assim, gera um clima de apreensão no entorno do presidente Lula, absolutamente abatido com o resultado das pesquisas de opinião do Instituto Quest. Os governistas sabem que só há chance de resgatar apoio popular se os cidadãos estiverem felizes com o próprio bolso, ou seja, com o poder de compra. Juros altos dificultam esse cenário. Na página de editoriais do Estadão, o primeiro editorial diz o seguinte: a ministra da guerrilha, Gleisi Hoffmann, é cogitada por Lula a deixar o Comando Nacional do PT para ocupar a Secretaria-Geral da Presidência da República. Um agrado à esquerda e ao partido e uma afronta a Fernando Haddad e aos moderados. Segundo editorial, bastava fazer o feijão com arroz. Governo perde tempo cogitando ações inócuas para reduzir os preços de alimentos, enquanto recusa um ajuste fiscal que poderia contribuir
para conter a inflação e a desvalorização do câmbio. Com esta leitura dos editoriais do jornal Estado de São Paulo, nós encerramos aqui o nosso primeiro bloco de notícias desta quinta-feira, dia 30 de janeiro de 2025, agradecendo a sua audiência, convidando você a continuar assistindo aqui a programação da TV da Transparência. Muito obrigado.